Fala, firmeiros e firmeiras, estamos aqui hoje com uma novidade. Temos um subquadro no quadro Filosofirma, acho que eu posso explicar assim. Eu e a Estela estávamos conversando outro dia sobre, o que a gente pode levar de diferente no podcast. E a gente gosta muito dos quadros, não vou mentir. Mas a gente pensou assim, e se no quadro do Filosofirma a gente falasse sobre mitologia e fizesse uma relação com o que acontece hoje em dia nas firmas e com os firmeiros? E aí nossa cabeça ficou, nossa, isso ia ser muito legal. Então espero que vocês achem tão legal quanto, quanto a gente achou legal quando estava conversando, porque a gente vai trazer aqui alguns contos da mitologia e a gente vai entrar em vida real corporativa, contemporânea, né? A gente vai falar do que rola hoje em dia fazendo esse match, vamos chamar assim. Beleza? Então pode soltar a vinheta, bora lá. Muito bem, Estela, conta aí a história. Qual é o mito que a gente... Pode chamar de mito? Sim, o mito. Qual é o mito que a gente vai trazer aqui hoje? E mais pra frente a gente fala, então, quais são as conexões que a gente faz. É isso. A gente vai começar com um muito famoso, que eu acho que todo mundo conhece, ou já ouviu falar, pelo menos. E já subiu a régua do ouvinte. Que é o tal do calcanhar de Aquiles. A gente vai contar a origem desse mito e depois faremos os paralelos, então, da firma. Vamos tentar achar os Aquiles aí na firma. Então, eu vou começar contando, né? A origem do calcanhar de Aquiles. Na mitologia grega, quando Aquiles era um recém-nascido, foi predito que ele morreria jovem. Para preveni-lo de sua morte, sua mãe, Tétis, o levou ao rio Estige, que deveria dar o poder da invulnerabilidade, e mergulhou seu corpo na água. Porém, já que Tétis segurava Aquiles pelos calcanhares, eles não foram lavados pela água. Aquiles cresceu e tornou-se homem de guerra que sobreviveu a muitas batalhas. Embora a morte de Aquiles seja prevista pela Ilíada de Homero, ele não ocorre de fato na Ilíada, mas é descrita em poemas e dramas gregos e romanos posteriores, que tratam dos eventos após a Ilíada, na Guerra de Troia. Nos mitos em torno da guerra, é dito que Aquiles morreu devido a uma ferida em seu calcanhar, tornozelo ou torso, que foi causada por uma flecha, talvez envenenada, atirada por Paris. Então, nesse mito, Aquiles ele morre porque ele foi acertado por uma flecha justamente no seu calcanhar, que era a única parte vulnerável do seu corpo. Então, quais são os calcanhares de Aquiles das firmas em 2023? É isso que a gente quer debater sobre. Perfeito. A gente vai falar sobre alguns calcanhares de Aquiles das firmas agora, né, em 2023. E antes de chegar aí, eu queria até falar da questão da vulnerabilidade, que eu acho que a essência desse mito é exatamente mostrar que todos nós temos pontos fracos, ou no caso deles, do caso do Aquiles, eu acho que foram bem otimistas, né? Ele só tinha um pequeno ali no calcanhar e tal. Na verdade, eu acredito que o ser humano tenha muito mais, né? Mas enfim, a ideia da mãe de torná-lo quase que invencível, né? Para que ele tivesse o poder da invulnerabilidade. Quantas firmas e quantas pessoas gostariam de ser invencíveis nesse sentido, né? E na seleção mesmo, tanto que é até uma brincadeira, né? De qual o seu ponto a desenvolver numa entrevista. A pessoa eu sou perfeccionista, eu sou ansioso, porque são pontos a desenvolver, mas que são bons pro trabalho, porque no final do dia eles revertem em produtividade. Ninguém fala, eu sou chato pra caceta. Isso. Sou difícil de ligar. Tem dia que eu não quero trabalhar, eu sou preguiçoso. Sou chato, às vezes nem eu me aguento. Exato. Né? Foi que nem outro dia que eu fiz uma reunião e uma empresa perguntou para mim assim, um potencial cliente, e você conhece a nossa empresa? Eu poderia ter lido na internet? Poderia, mas eu tô a 300 por hora e eu tô prestes a viajar. Não li, eu queria descobrir na hora da reunião. Aí eu virei para a pessoa e falei assim, não conheço a sua empresa, me conta mais. Só que o rosto da pessoa era tipo, meu Deus, ele não conhece a empresa, né? Então essa coisa da perfeição irreal que muitas vezes a gente quer vender, entre aspas, a gente e sociedade, né? Então eu acho muito legal essa questão da gente falar de vulnerabilidade também, porque não é só moda, não é por conta do TED Talks, a gente tem falado muito de vulnerabilidade, porque as empresas precisam entender as suas vulnerabilidades e os firmeiros precisam entender as suas próprias vulnerabilidades para tratá-las de maneira mais rápida, para conseguirem desenvolver bem, a ponto de que eles não impactem a vantagem competitiva da organização. E por que agora se fala tanto em vulnerabilidade? Porque eu preciso fazer isso com mais, como eu estou falando aqui, com mais velocidade, porque estamos na era digital, é uma era de escala tecnológica, e se eu demoro para ver as minhas oportunidades de melhoria, né, entender as minhas vulnerabilidades e tratá-las,
eu como empresa fico para trás. E eu como ser humano também fico para trás, porque eu não me desenvolvo e logo a minha carreira não se desenvolve também. Então o tema da vulnerabilidade ele é importante não só porque é modinha, porque a Brené Brown tá super hypada, porque o TED Talks é legal. É interessante por uma questão de desenvolvimento e resultados. E dito isso, vamos responder aqui a pergunta que a Estela trouxe, né? Quais são os calcanhares de Aquiles das firmas em 2023? A gente trouxe 3, tá, galera? Talvez tenham mais aí, vocês podem também escrever pra gente e falar quais são os outros calcanhares que vocês veem. Mas eu vou aqui falar sobre 3 e o primeiro é cultura. Por quê? Porque é difícil realmente, é um desafio manter uma cultura forte quando a tecnologia acaba entrando em todas as relações. Muitas vezes as pessoas elas entram na videoconferência com a câmera desligada, né? Muitas vezes tem gente na tua equipe que você talvez em 3 meses só trocou 3 palavras, e as relações acabam ficando um pouco mais distantes, um pouco mais mornas, e as pessoas acabam não criando naturalmente vínculos. E aí eu vou falar vínculos emocionais, não entendam isso de uma forma, né, muito romântica, porque não é o que eu quero trazer aqui, mas vínculos emocionais do tipo, pô, a Estela é gente boa pra caramba, me ajudou outro dia no projeto, agora vou pedir ajuda para ela, porque, né, tem uma relação aqui bacana, esse tipo de vínculo de trabalho, né, de parceria, de colaboração, que se cria num respeito mútuo, que se cria com história, que se cria com trocas, com conversas. Isso muitas vezes acaba ficando morno quando a gente tem um excesso de tecnologia ou não usa as plataformas de comunicação da melhor maneira. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas acabam ficando reféns do chat. Tudo é chat, tudo é escrita. Escrita não tem emoção, escrita não tem tom de voz, né? Escrita te leva muitas vezes por um caminho muito grande de interpretação, e eu acabo perdendo de conhecer as outras pessoas, né, em todo o seu potencial, se eu utilizo basicamente uma forma de comunicação, talvez a mais fria. Então, a cultura acaba sendo impactada nesse sentido, e as pessoas também são impactadas porque elas desenvolvem cada vez menos o seu traquejo social e a sua capacidade de improviso. E por que isso acontece? Acontece porque a gente está tão acostumado agora com a capacidade de editar algo, de pensar antes de escrever, que aquilo que a gente tinha no corredor da firma, quando alguém te parava e falava, Caio, e aquele projeto lá de satisfação dos colaboradores, como que tá indo? E aí, pum, você tinha que responder na lata, né? Você não podia ficar ali 2 minutos esperando. É que tem filtro até pro Teams agora. Brisando, o né? Teams ou o Google, quando você entra na videoconferência, ele deixa você... sem rugas. Suavizar a sua aparência. Então, cara, você consegue estar num dia ruim e suavizar a sua aparência e nem vai parecer tão cansado, tão ruim assim. Sabe? Exatamente. Então, assim, essa coisa do improviso que eu teria que ter nessa pergunta de corredor, se eu recebo pelo Teams, o que a gente faz? A gente lê e pensa, a gente escreve e apaga. Ou a gente fala que travou o call e depois eu volto. Daqui a pouco eu volto, eu te conto, e aí você busca a resposta. Então a gente está com medo de não... gerando cada vez mais um medo de não saber, um medo de não agradar, um medo de não ter a resposta. E isso vai gerando, claro, muita insegurança. E isso impacta, galera, não tem como. Isso impacta muito a cultura. Eu estou trazendo esse ponto para a gente fazer uma conexão com o que eu estava falando de vulnerabilidade. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm dificuldade de falar, olha, não tenho informação, não sei. E provavelmente elas falem isso menos ainda no digital. Num Teams, num... como é que chama o outro? Num Slack, enfim. Porque elas têm tempo de edição, elas têm tempo de busca. Beleza? Então, cultura é um calcanhar de Aquiles, a gente tem que cuidar das interações para que a cultura seja fortalecida. Isso não quer dizer que a tecnologia é ruim e que a gente não tenha que fazer home office, não é isso. A gente precisa pensar quais são os rituais que fazem sentido para a nossa equipe, para que a cultura ela seja forte, certo? Então, primeiro ponto, cultura. Segundo ponto, redes sociais. Firmas que não se projetam nas redes sociais ficam vulneráveis. Galera, não dá para a gente fingir que não estamos no contexto digital, que as pessoas não utilizam as redes sociais. Quem tem ali os indicadores de consumo de redes sociais sabe, né, que muitas vezes a gente passa mais de 2 horas nas redes sociais. Então é bastante tempo. As pessoas estão navegando aí. Então as empresas elas precisam navegar aí também, tanto para se comunicar com o mercado, né, com clientes, e também para se comunicarem aí com os firmeiros e com as firmeiras. Então cresce uma demanda
de trabalhar a marca empregadora nas redes sociais de uma forma leve, autêntica, genuína, próxima. E eu sou um embaixador disso, porque eu acredito muito que as empresas devam trilhar aí esse caminho. Então, as empresas que não estão nas redes sociais ou não estão com projetos de redes sociais têm um calcanhar de Aquiles muito grande, porque, de fato, se você não é visto... Você não é lembrado. Perfeito. E o terceiro... Não era isso? Era isso. Ah, tá. Ficou muito engraçado. O terceiro, produtividade tóxica. Então, o que acontece aqui? A gente sai, entre aspas, de uma cultura de comando e controle, porque o comando e controle, muitas vezes, ele está vinculado com um certo presenteísmo, né? Então, eu estou vendo a Estela trabalhar, ela está na régua dela ali, como a gente chama, na mesa, na baia, né? Isso me dá uma ideia de que, nossa, a Estela está mandando bem, está trabalhando, olha, saiu até meia hora mais tarde, aquela coisa que existia no passado, entre aspas, né? Então, com foco muito grande em produtividade. O que acontece agora é que as empresas falam cada vez mais de resultados, de produtividade e fazem o que é chamado de monitoramento, né? Eles monitoram as ações dos firmeiros e das firmeiras através de softwares. Esses softwares vão dizer, poxa, quantas apresentações a pessoa está abrindo, quanto tempo ela passa em determinada aba da internet, quantas videoconferências ela teve. Muito com foco em controle, né? A gente estava falando de produtividade, mas produtividade é controle? Na verdade... Não, porque se eu for ver quantas reuniões as pessoas participaram, não necessariamente quer dizer que foram produtivas e que né, foram definidos os próximos passos e atividades concretas, entregas concretas, entrega de valor para o cliente, muitas vezes. Então, esses indicadores, eles trazem dados crus. Frios. Então, de repente, a Estela fez 20 reuniões hoje, tá bom, mas talvez nenhuma foi produtiva. Uhum. E daí a Estela trabalhou mais do que alguém que teve uma reunião, mas que produziu muito mais do que isso. E o tempo de pensar, que é algo que eu sempre acreditei que ele deve existir na agenda, você tá pensando, mas você pode estar pensando... tomando um café no sofá da tua sala, e não necessariamente com o Teams aberto, o PowerPoint aberto, o Excel aberto. E muitas vezes você está tendo sacadas ou iniciativas aí, né, com o teu pensamento, ou desenhando num próprio caderno, e depois passando para a tecnologia, que uma pessoa que está fazendo videoconferência o dia inteiro. Então, essa produtividade que acaba sendo tóxica para as empresas, está muito baseada em dados que não necessariamente está traduzindo o que realmente as pessoas estão fazendo. É muito mais uma vigilância de um comando e controle digital, que é a mesma coisa do presenteísmo. Eu estou vendo a pessoa lá sentada, pode dizer que a pessoa está sentada, ou como eles dizem aqui na Espanha, esquentando cadeira. Calentando só está sentada, mas... ela tá lá na empresa, então quer dizer que ela tá trabalhando. Muito provavelmente alguém que tá fazendo reunião, ou tá mandando chats, ou tá abrindo PowerPoints, né, e fazendo fórmulas no Excel, pode ser também que ela tá ali só esquentando o Microsoft, né, o Office. Exatamente. Então, qual que é o calcanhar de Aquiles aqui? Sair desse foco absurdo em comando e controle, né, focado nessa vigilância digital, e pensar muito mais em gestão de metas e resultados com muito alinhamento, com muita comunicação, que façam sentido para todo mundo e que promovam essa flexibilidade para que as pessoas consigam entregar os resultados que foram acordados. Então, trouxemos aqui 3 calcanhares: cultura, redes sociais e produtividade tóxica. Se você tiver mais algum calcanhar que cruzou aí a sua mente, a sua reflexão, escreva pra gente que a gente vai gostar de saber também. E se vocês quiserem recomendar também algum mito, perfeito, tanto da mitologia grega, romana, estamos abertos, enviem para nós para que a gente possa fazer o paralelo para a firma. Boa ideia. Sensacional. Escutou esse episódio, gostou? Avalie na plataforma que você está escutando e recomende para a galera da área. Assim a gente alcança mais pessoas e ampliamos a nossa voz, certo? Muito bem. Best regards. Best regards.